Ok, pessoal, então vamos começar aqui com a aula 1 do módulo 1 do curso de Teoria dos Números, certo? E nesse módulo nós vamos ver o princípio da boa ordenação, né, que carinhosamente é chamado de PBO. Antes de falar nisso, vamos fazer algumas convenções que vão ser usadas durante o curso. Primeiro, né, o conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, etc. Sem o zero, né? Quando eu escrever n com esse zerozinho embaixo aqui, você vai considerar agora sim como zero. Então, para o nosso curso aqui, os naturais não contêm o zero. Ah, professor, mas eu vi em outro professor, outro vídeo, alguma coisa desse tipo, que dizia que o zero era natural. Isso é somente uma convenção, certo? Não vai ter nenhum efeito tão prático assim pra gente. Para mim, na maioria dos livros que eu conheço, né, no meu estudo, em tudo que na minha formação, sempre foi considerado o zero como não sendo número natural. E quando eu colocar esse zzinho aqui estilizado, esse é o conjunto dos números inteiros, que seriam os números negativos, o zero, que é um número que não é positivo e nem negativo, e os números naturais, né? Outra forma de escrever ele seria essa união, seria menos n, ou seja, todos os naturais multiplicado por menos 1, união com o conjunto que só tem o zero, união com conjuntos naturais, né? Que seriam os inteiros, ou seja, os naturais são os inteiros positivos. Algumas pessoas ou alguns livros escrevem como conjuntos naturais, como conjunto Z, aí coloca esse índice aqui para dizer que são os positivos, ou alguns até colocam um sinal de adição aqui em cima. Tá ok? Isso aqui são somente algumas convenções, tá bom? A construção dos números naturais, né, tem toda uma construção para esse tipo de conjunto, baseado nos axiomas de Peano e etc., é objeto de outros cursos, né? Por exemplo, existem cursos que são como se fossem os fundamentos da matemática, onde a gente aprende a construção dos números a partir dos axiomas básicos, né? Os axiomas, lembrando que são os axiomas, eles formam como se fosse para a matemática os dogmas da Igreja Católica, certo? Digamos assim, aqueles dogmas que eram irrefutáveis, digamos assim. Tá certo? Então, esse é o básico, né? Essa notação básica para a gente começar o curso. E para a gente agora, nós vamos ter o nosso primeiro resultadozinho desse curso, que chama, como eu falei, né, de princípio da boa ordenação. Certo? Eu vou tentar fazer o mínimo de cortes no vídeo, tá ok, pessoal? Para não ter muito problema nesse caso, não cortar alguma coisa importante. O princípio da boa ordenação, ele diz o seguinte: se você tem, né, ou seja S, se S é um subconjunto dos naturais não vazio, ou seja, se tem pelo menos um elemento em S, então S possui um elemento mínimo. Ou seja, existe um elemento mínimo dentro do conjunto S. O que é que isso significa? Ou seja, existe um N0 em S, existe um elemento de S, tal que esse N0 é menor ou igual que N para todo N em S. Então, pessoal, para quem não conhece essas notações, eu vou colocar aqui, né? Então, esse Azinho aqui é para todo, né? Para todo. Esse A de cabeça para baixo, digamos assim. Isso aqui é contido, que podendo ser igual. Esse é o símbolo de pertencer. Esse é o menor ou igual. Então, são notações conhecidas na matemática que eu não vou repetir aqui. Não vou entrar muito a fundo nesses detalhes. Ok? Então, esse é o princípio. Diego, como é que prova isso? Olha, como eu falei, esse é um dos axiomas da matemática, né? Então, Diego, mas eu vi uma prova do PBO usando o princípio de indução, ou usando o axioma da escolha. É verdade, né? Na verdade, são 3 axiomas que eles
digamos que dois deles provam um terceiro, ou um deles prova o outro, mas você não consegue provar os três de forma independente. Ok? Então, essa é a coisa interessante desse axioma. Então, a gente vai ter que aceitá-lo. E não é tão difícil aceitá-lo, né? Se você pega um subconjuntos naturais, por exemplo, você pega os naturais. Se você pega qualquer subconjunto, você escolhe elementos daqui que tem pelo menos, você escolhe um subconjunto daqui que tem pelo menos um elemento, é fácil imaginar que deveria ter um elemento menor nesse conjunto. Né? Se a gente ordena ele dessa forma da esquerda para a direita, onde o menor está à esquerda, esse seria o elemento mínimo, né? Mas aí não tem prova para isso, como eu já falei, tá bom? E para que a gente aprende isso? Porque, na verdade, né, esse PBO, ele está na base da matemática. Então, por exemplo, a gente vai provar o princípio da indução matemática, que é o objeto da segunda aula desse módulo 1, usando o PBO. Então, para isso, de fato, a gente precisa entender bem o PBO. E, já que o PBO é uma ferramenta tão básica, a gente precisa provar resultados básicos com ele também. Por exemplo, um resultado, né, que muita gente chama de, algumas pessoas chamam de princípio fundamental da teoria dos números, né? Mas eu vou colocar aqui simplesmente como uma proposição. Uma proposição é que não existe, olha só, não existe um M natural tal que M é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, a proposição parece ser a coisa mais simples possível. Não existe número natural entre 0 e 1. Né? Isso parece ser bem óbvio, isso parece ser bem claro. Né? Ah, Diego, isso é muito fácil de provar. Basta olhar aqui o conjunto. 1, 2, já começa do 1. Não tem ninguém antes. Mas quem foi que disse que o 2 é maior que o 1? Ou o 3 é maior que o 2? Né? Então, o PBO está no alicerce da matemática. Então, se ele está no alicerce ali da aritmética, a gente tem que provar coisas usando ele da forma mais formal possível. Ok, aqui, né, vale a pena falar uma coisa interessante, que nesse curso vão ter vários tipos de demonstração, né? Então, o curso de Teoria dos Números é um curso que a gente vai demonstrar coisas usando prova direta, usando prova indireta, usando redução para absurdo, né, contrapositiva e etc. Contra-exemplos. Então, para isso, eu tenho vídeos no canal aqui, certo? Eu vou colocar no link, eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo, para vocês, né, quem tiver dificuldade em demonstração matemática, para vocês olharem esses vídeos, certo? São vídeos que eu explico como demonstrar coisas na matemática da maneira formal. Ok, vamos continuar então. Proposição: não existe um M natural, tá? Porque o M é maior que 0 e menor que 1. Como provar isso, Diego? Já que é uma coisa aparentemente tão simples, né? Então, vamos provar isso aí? Deixa eu tentar usar uma outra cor de caneta, vamos ver se resolve. Ah, acho que fica bom. Então, a prova disso, esse PV aqui, né, é prova, né, uma abreviação, a gente vai fazer por conta, a gente vai fazer por absurdo. Né? O que é a demonstração por absurdo, vocês vão ter que ver o vídeo lá. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai supor que existe, então suponha que existe um M natural com M maior que 0 e menor que 1. Vamos supor que existe, né? Supondo por absurdo, né? Então, a gente quer chegar numa contradição. Ok, como a gente está tentando provar uma coisa tão simples, digamos assim, tão básica, a gente só tem poucas coisas que estão abaixo disso para a gente usar. Então, a gente vai provar isso usando o princípio da coordenação. Como prova isso, né? Eu vou definir um conjunto, então vamos definir. Defina o conjunto S como o conjunto de todos os números naturais que também tem essa propriedade, ou seja, também são maiores que 0 e menores que 1. Então, vamos supor que existe, vamos pegar esse conjunto, né, de todos os naturais que estão entre 0 e 1. Né? Primeiro fato, olha só, observe, né? Observe que o S é não vazio. Né? Por quê? Pois
Nossa hipótese é que o M ele está entre 0 e 1 e é natural, então o M está em S. Então, como o M está em S, o S não pode ser vazio. E, claramente, por definição, o S é um subconjuntos naturais, ó, porque conjunto todos os N naturais que satisfaz, né, esses dois pontinhos em matemática geralmente significam tal que, N está entre 0 e 1. Então, o S é um subconjuntos naturais não vazio. Então, o que é que o PBO diz? Todos os subconjuntos naturais não vazio possuem um elemento mínimo. Então, né, qual a nossa conclusão? Então, pelo PBO, existe um N0 em S, que é o mínimo, né? Ou seja, esse N0 é o menor elemento de S. Estando em S e sendo o mínimo, vamos colocar aqui, como ele está em S, então o N0 ele é maior que 0 e menor que 1. Isso porque ele está em S. Se eu multiplico isso por N0, né, o N0 está em S, ele é positivo. Se eu pego uma desigualdade e multiplico por um número positivo, a desigualdade se mantém. Então, multiplicando isso por N0, isso vai ser 0, né, que é 0 vezes N0. N0 vezes N0, N0 ao quadrado, menor que 1 vezes N0. Então, daqui nós chegamos aqui. Só que esse N0 aqui ele é menor que 1 pela linha anterior. Ou seja, né, isso implica, né, essa setinha aqui vai significar para a gente implica que o N0 quadrado também está em S. Ó. O N0 quadrado é um número natural que é maior que 0 e menor que 1. Está em S. E qual o absurdo? Esse é o absurdo. O N0 quadrado é menor do que o N0. E o N0 é o menor elemento de S. Né? Então, o N0 quadrado está em S. É um absurdo com a minimalidade, ou contradiz a minimalidade de N0. O N0 era o menor elemento de S. Então, se a gente supõe que o S é não vazio, então o S tem um elemento mínimo, e depois a gente conseguiu provar que tem um elemento de S que é menor do que o elemento mínimo. Então, isso é um absurdo. E esse absurdo diz que o que a gente está supondo não pode ser verdadeiro. E o que a gente está supondo? A gente está supondo que existe um M natural que tá entre 0 e 1. Portanto, não existe M natural entre 0 e 1. E isso prova o que a gente queria. A gente termina com esse quadradinho aqui. Tá ok? Certo. Outra coisa interessante que a gente pode provar, na verdade, isso é um corolário. O que é um corolário? A gente vai se acostumar aqui. É uma consequência imediata de uma proposição, de um teorema ou até mesmo de outro corolário. O corolário é uma consequência disso aqui. Então, isso aqui só diz que não existe um número natural entre 0 e 1. O corolário é um pouco mais forte. É que não existem M e N naturais tais que M é maior que N e menor do que N mais 1. Ou seja, o corolário, ele diz que, na verdade, não é que não existe número natural entre 0 e 1. Não vai existir número natural entre dois naturais consecutivos. Então, se você pega o 2 e o 3, não existe nenhum número natural. Se você pega o 19 e o 20, não existe nenhum número natural, e assim por diante. Diego, como é que prova isso? É a mesma coisa? Infelizmente, não dá para provar da mesma forma, porque esse 1 aqui foi muito importante na hora de a gente fazer as contas. Porque quando eu peguei o 1 e multipliquei pelo N0, ele virou N0. Se eu faço a mesma coisa aqui e multiplico N0 por N mais 1, isso vai mudar. Não vai ser o próprio N0. Então, a gente precisa de uma outra prova. Ah, Diego, então isso aqui é mais difícil do que provar isso aqui? Não, porque a gente pode usar isso aqui. Na verdade, basta a gente fazer um truquezinho de desigualdades, né? O quê? Vamos supor o contrário. Suponha que o contrário acontece. Vamos escrever aqui, ó. Vamos supor que o contrário acontece. Ou seja, né, que existem M e N com isso aí. Então, ou seja, né, que o M é maior que o N, menor que o N mais 1, para alguns, né, para alguns
m e n naturais. Vamos supor que o contrário acontece. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa desigualdade e vou subtrair de n. Diego, pode fazer isso? Vai mudar o sinal da desigualdade? Não muda, né? É como se fosse uma balança, que você está pesando coisas. Se você tira a mesma coisa, se a balança pende para um lado, você tirar a mesma coisa, ela vai continuar pendendo para o lado. Se essa coisa for, né, você está tirando. Então, eu vou tirar n disso aqui. Então, tirando o n aqui, fica n menos n, 0, menor que m menos n, menor n mais 1 menos n, n. Opa, desculpa, 1. Ou seja, se eu pego e subtraio n dessa desigualdade, eu chego nessa. Portanto, se existe mn tal que m é maior que n, menor que n mais 1, o m menos n vai ser um número natural entre 0 e 1. E isso contradiz a nossa proposição anterior. Não existe natural entre 0 e 1. Então, esse mn não pode existir, logo, essa nossa suposição é falsa, portanto, absurdo com a proposição anterior. Então, esse absurdo diz que, de fato, o nosso teorema, nossa corolária é verdadeiro. Não existe número natural entre dois consecutivos. Mesma coisa vale para inteiros, certo, pessoal? Lembrando que o princípio da coordenação ele só vale para naturais. Para inteiro ele não vale. Porque você pode pegar subconjuntos inteiros que é ilimitado inferiormente. Então, pode ser e até menos infinito, né? Então, por exemplo, se a gente pega esse conjunto, né? Se eu pego esse conjunto aqui, conjunto, sei lá, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. E continuo dessa forma aqui. Isso é um subconjuntos inteiros, não vazio, mas não tem elemento mínimo, né? Se eu continuo isso aqui até infinito. Tá ok, pessoal? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, né? A primeira aula do curso. Deixe os comentários aí que eu vou respondendo. Se alguém souber responder o comentário de alguém, eu vou abrir os comentários para todo mundo. Tá bom? Então, o pessoal do canal também pode comentar aí embaixo, né? Fiquem à vontade. Vamos fazer isso aqui uma grande comunidade, vamos aprender teoria dos números. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai ver indução matemática. Vai ser uma aula um pouco mais longa. Na verdade, na próxima semana vão ser 2 aulas, né, sobre indução matemática. Um vídeo só talvez não vai funcionar. São 17 semanas, né? Então, cada semana é um assunto. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.